Que seu dia seja abençoado. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, sabe, a gente toma como certa. Quase como se fizesse parte do ar que a gente respira, que é a compaixão. Exatamente. Pensa bem, né? Quando a gente vê alguém em apuros, a maioria de nós sente aquele impulso de ajudar. Sim, o instinto quase. Mas e se eu te dissesse que essa reação, na verdade, não é tão natural assim? Exato. E se essa ideia de ajudar um estranho sem esperar nada em troca, teve que ser, na verdade, inventada. Inventada, é isso. Essa é a provocação central do material que a gente vai analisar hoje. E qual é a nossa fonte? Estamos com o terceiro capítulo do livro E se Jesus não tivesse nascido, do autor D. James Kennedy. Certo. E o livro nos joga num exercício de imaginação bem radical, eu diria. Com certeza. E a caridade, a misericórdia. A tese é forte. Ele diz que a nossa noção moderna de compaixão não é um valor universal atemporal. É uma herança. É uma herança. E hoje a gente vai investigar as origens dela. E por onde a gente começa essa investigação? Bom, o ponto de partida é um mundo que, segundo o livro, era bastante frio. O autor se baseia na pesquisa de um estudioso, Dr. Martineau, Martineau, certo. que fez um trabalho tipo de detetive histórico mesmo. O cara mergulhou em documentos antigos procurando qualquer sinal de caridade organizada. E o que ele achou? E não achou nada. Zero. A conclusão dele é que a ideia de ajudar os outros de forma sistemática simplesmente não existia. Peraí, nada? Isso é meio difícil de engolir. E o famoso pão e circo dos romanos, a distribuição de grãos, isso não conta como uma forma de ajuda social, mesmo que fosse por interesse político? Ótima pergunta. E o livro aborda isso ainda que indiretamente. A caridade romana, tipo essa distribuição de grãos, Sei. não era motivada pela compaixão pelo indivíduo. A motivação era manter a ordem social, evitar revoltas. Entendi, era uma ferramenta de controle. Exato. Uma ferramenta de controle político, não um ato de misericórdia. Tem um historiador, Will Durant, que a fonte cita. Ele resume o espírito da época com uma frase de um grego, Políbio, sobre Roma. Ele dizia: "Ninguém jamais dá nada a ninguém se puder evitar." Nossa, que frase forte. Muito forte. Mesmo que seja um exagero, como o próprio autor admite, ela pinta um quadro bem claro da mentalidade da época. Pinta sim. A hospitalidade até existia, claro, mas era mais uma conveniência mútua do que altruísmo, sabe? Como assim? Numa época com poucas estalagens, receber um viajante hoje significava que você poderia ser recebido amanhã na casa dele. Ah, uma troca. Uma troca. A ideia de uma estrutura social para amparar os mais fracos, só porque eles têm um valor intrínseco. Isso não existia? Isso era um conceito alienígena. Ok, então a gente tem esse cenário de um mundo, digamos, pragmático até a frieza. Exato. E aí, segundo o livro, acontece a virada. Jesus entra em cena. E aí inicia o que o autor chama de uma revolução do amor. Exatamente. E não é só um discurso bonito, né? Ela se baseia em ensinamentos muito concretos. O livro destaca duas parábolas que mudaram tudo. Quais são? A primeira todo mundo conhece, a do bom samaritano. Certo. Um homem é espancado, deixado para morrer. Figuras religiosas importantes da época, o sacerdote, o levita, passam reto. E quem ajuda o inimigo? Exato. Quem para e cuida dele, pagando pela recuperação, é um samaritano, um estrangeiro, um inimigo do povo judeu na época. A lição ali é que seu próximo é qualquer um que precise de ajuda, não importa a raça, a religião. É uma quebra de todas as barreiras tribais, E a segunda parábola? a das ovelhas e os bodes. Nela, Jesus diz que no juízo final, ele vai separar as pessoas e vai dizer aos justos: "Tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber." E eles perguntam, mas quando a gente fez isso? E a resposta é a frase que ecoa há 2 milênios. "O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram." Essa ideia é de explodir a cabeça. Totalmente. Tratar, sei lá, um mendigo na rua como se ele fosse o próprio Deus disfarçado. Exato. Isso muda completamente a motivação para ajudar, né? Não é mais por pena ou para manter a ordem. Vira um ato de devoção. E os primeiros cristãos levaram isso a sério, pelo visto. Muito a sério. E o mais interessante é que essa revolução não foi só um sentimento vago de ser bom. Ela se manifestou em inovações muito práticas. Inovações? Sim.
Um historiador que o livro menciona, Kenneth Scott Latourette, identificou algumas mudanças que foram tipo divisores de águas na prática da caridade. Que tipo de mudanças? Primeiro, a doação virou uma obrigação de todos. Não era só para os ricos limparem a consciência. Todo mundo contribuía? Todos, ricos e pobres, com o que podiam. Segundo, a motivação era outra, como você disse. Era por amor a Cristo, não para ganhar status. Entendi. E terceiro? O foco era específico. Viúvas, órfãos, doentes e gente que era presa ou perdia o emprego por causa da fé. Era uma rede de segurança social dentro da comunidade. Espera um pouco. Eles ajudavam só os seus, então? Essa é a quarta inovação e talvez a mais chocante. Que é? A ajuda se estendia a todos. Eles também cuidavam dos pagãos, das mesmas pessoas que muitas vezes os perseguiam. Uau! Isso parece totalmente contraintuitivo. E a melhor prova disso vem de um inimigo declarado do cristianismo, o imperador Juliano, no século IV. Juliano, o apóstata. Esse mesmo. Ele foi criado como cristão, rejeitou a fé e tentou restaurar o paganismo. Era um inimigo ideológico. O que torna o que ele disse ainda mais poderoso, imagino. Exatamente. Em uma carta tentando criar um sistema de caridade pagão para competir com os cristãos, ele reclama, ele admite a derrota. O que ele escreveu? Ele escreveu: "É vergonhoso que os ímpios galileus, um termo pejorativo para os cristãos, sustentem tanto seus pobres como os nossos." Nossa, o próprio adversário admitindo. O próprio adversário teve que reconhecer que a compaixão cristã era universal e eficaz. Isso me lembra outra citação da fonte, de Tertuliano, que dizia que os pagãos olhavam para os cristãos e comentavam. Vejam como eles se amam. Exato. Esse amor em ação era, tipo, a maior ferramenta de marketing da igreja primitiva. Sem dúvida, era um amor visível, prático, que virou uma marca registrada. Ok, mas isso foi lá no começo, né? E depois? Essa herança se perdeu na história ou ela continuou de alguma forma? Continuou, e de formas muito institucionais. Na Idade Média, por exemplo, o livro destaca o papel dos monges. A gente tem aquela imagem do monge trancado só orando. Pois é, mas eles eram centros de serviço social. Cuidavam dos doentes, dos viajantes, dos órfãos, ensinavam técnicas agrícolas. E aquele mesmo historiador, o Will Durant, que descreveu a frieza de Roma, o que ele diz sobre essa época? Ele afirma que a caridade atingiu novas alturas. Ele descreve a igreja como uma organização de ajuda caritativa em todo o continente. Impressionante. Mas o testemunho mais forte para mim vem de um outro historiador que o livro cita, um cético chamado W.E. Lecky. Um cético. O que ele disse? Lecky escreveu que mesmo no período mais sombrio da história, em meio à ferocidade, fanatismo e brutalidade, podemos traçar a influência subjugadora da caridade católica. Nossa. E o fascinante é que Lecky, que era um crítico da igreja, argumenta que o bem causado pela caridade superou o mal de eventos como as cruzadas e a Inquisição. Vindo de um cético, isso é um elogio e tanto. E tanto. E essa corrente de caridade não para aí, né? O livro dá um salto para tempos mais modernos. Sim, e a lista que exemplos é enorme. Passa pelos puritanos, chega no século XIX com uma explosão de caridade. O livro cita os orfanatos de George Muller. Ah, a história dele é incrível. Ele não era um milionário. Era um pastor que cuidou de mais de 10 mil órfãos. Só com doações, né? Só com doações e fé, sem nunca pedir dinheiro diretamente a ninguém. E a YMCA, a nossa ACM, também é dessa época, certo? Exato. A YMCA e a YWCA surgiram para dar um porto seguro a jovens, homens e mulheres, que se mudavam do campo para cidades industriais que eram perigosas e ficavam perdidos. Cada uma dessas iniciativas nasceu de uma preocupação religiosa com o próximo. Muito específica. Ok, o legado é claro até o século XIX. Mas e hoje? No nosso mundo que é cada vez mais secular? O que sobrou disso tudo? O argumento do livro é que sobrou muito, mas a gente muitas vezes não reconhece a origem. Como assim? Tem uma anedota perfeita sobre isso. Um dos coautores viu um anúncio para uma linha de apoio a pessoas em crise chamada Samaritano. Samaritano, ok. E o anúncio dizia que eles buscavam voluntários, mas faziam questão. Queriam apenas pessoas não religiosas. Não acredito! Pois é. A ironia disso é... É total.
O nome samaritano vem direto da parábola de Jesus sobre compaixão. É como abrir um restaurante vegano e chamar de churrascaria do Zé. Exatamente isso. O nome entrega a origem, mesmo que tentem negar. A ética cristã se entranhou tanto na nossa cultura que a gente esquece de onde veio. Mas também existem as que mantêm a conexão explícita, né? Claro, o Exército de Salvação é talvez o exemplo mais famoso. A história da fundação deles também é muito tocante. É sim. O fundador, William Booth, estava em Londres em 1887 e viu homens desabrigados dormindo debaixo da ponte. Sim. Aquela visão o abalou tanto que ele decidiu que a fé dele precisava de mãos e pés. Tinha que ser algo prático. E disso nasceu um movimento global? Com cozinhas comunitárias, abrigos, hospitais, tudo motivado por essa preocupação com a alma e o corpo das pessoas. E o livro não fica só nas histórias, ele traz dados para sustentar isso, certo? Sim, e os números são bem reveladores. Cita pesquisas do Gallup que mostram que pessoas que frequentam a igreja regularmente nos Estados Unidos tendem a ser mais generosas. Com tempo e dinheiro. Exato. As instituições religiosas contribuem com os 19 bilhões de dólares por ano para serviços sociais. O voluntariado, avaliado em mais 6 bilhões. É um impacto gigantesco. E tem também a citação daquele rabino que eu achei impressionante. O rabino Daniel Lapin. Esse mesmo. Numa entrevista ele disse algo como rabino, fico impressionado que quando acontece um desastre no mundo, um terremoto no Haiti, um tsunami na Ásia, as primeiras a chegar com ajuda são sempre as instituições de caridade cristãs americanas. É um reconhecimento que vem de fora. Exato. E no fim, o que importa é o impacto na vida das pessoas, como aquele depoimento do homem desabrigado que a fonte menciona. O que ele disse? Ele estava sendo ajudado por uma capela e disse: se não fossem essas igrejas, haveria muito mais de nós na cadeia porque estaríamos roubando comida. Para ele, a coisa é bem concreta. Para ele, se não fosse por Jesus, a vida dele seria completamente diferente. E tudo isso leva a uma pergunta filosófica bem desconfortável que o autor levanta no final. De uma perspectiva puramente secular, ateísta, por que, afinal, a gente deveria se importar com os outros? Qual o argumento lógico para ajudar uma senhora a atravessar a rua em vez de, sei lá, roubar a bolsa dela? É a pergunta de $1 milhão, né? As respostas mais comuns, segundo o livro, são frágeis. Ah, mas ajudar faz bem para a sociedade. Um criminoso não liga para a sociedade. Exato. Ou, ah, mas me faz sentir bem. Ok, mas talvez outra pessoa se sinta melhor na praia do que visitando um doente. Se o sentir-se bem é o critério, tudo vira relativo. Então, o argumento do livro é que, sem uma regra maior que venha de fora da gente, seja de Deus ou de uma lei moral universal, a caridade vira só uma questão de gosto pessoal. É isso, basicamente. O autor menciona que até filósofos existencialistas ateus como Camus e Sartre reconheceram esse dilema. Sem essa régua externa, o que importa é o exercício da sua vontade. Ajudar ou machucar alguém do ponto de vista puramente lógico teriam o mesmo peso. São atos de mesmo peso, só uma preferência pessoal. É uma conclusão bem provocadora. Com certeza. E assim, a gente percorreu um caminho bem longo hoje, né? Verdade. Saímos de um mundo antigo, onde a caridade organizada praticamente não existia. Passamos pela revolução de compaixão, iniciada pelos ensinamentos de Jesus, e vimos como esse legado, às vezes de forma explícita, às vezes de forma oculta, moldou o nosso mundo até hoje. E para uma reflexão final, a fonte traz um exemplo que ninguém espera. O Papai Noel. Ou Papai Noel. Ele mesmo. A figura super comercial de hoje tem sua origem em São Nicolau, um bispo cristão do século IV, famoso por dar presentes aos pobres em segredo. Faz todo sentido. E isso me faz pensar. Quantas outras coisas na nossa cultura que a gente considera normais ou boas têm raízes escondidas nessa mesma revolução da compaixão? Onde mais a gente encontra essa herança sem nem se dar conta? Uma ótima pergunta para ficarmos pensando. E nós continuaremos a nossa análise deste livro, E se Jesus não tivesse nascido, no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe todos os ouvintes.